Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da nossa Paraxá. E a Paraxá dessa semana, que é a semana de Hanukkah, é a Paraxá Miketz. Paraxá Miketz que se encontra em Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 41, verso 1 até o 44, verso 17. A nossa Paraxá Miketz, ela inicia, ou ela abre, com a descrição de um dos sonhos do faraó. Quem já não leu essa história muitas e muitas vezes acerca dos sonhos que perturbaram o faraó, aos quais ele não tinha nenhuma interpretação viável, nenhuma interpretação lógica, não tinha nenhuma pista sobre o que aqueles sonhos realmente queriam dizer. Essa é uma história bastante familiar, bastante conhecida. E o faraó, então, segundo o texto da Torá, ele teria visto em seu sonho 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas. Então, sem entender o sentido desse sonho, que lhe pareceu um sonho profético, ele acordou no outro dia angustiado. E para o seu desespero, não havia ninguém em toda a terra do Egito que pudesse conseguir decifrar aquele estranho sonho. E essa temática de sonhos bastante diferentes ou estranhos, e a angústia causada por eles e a posterior revelação por um sábio, é uma temática bastante comum no Tanar e por toda a Escritura. Nós vemos um outro exemplo clássico, o de Daniel, em Babilônia. O copeiro do faraó, então, segundo o texto, lembrou-se que enquanto ele estava na prisão, ele teve um sonho estranho também, cujo sentido não pôde entender. E o copeiro contou ao faraó que na prisão ele teria conhecido um jovem rapaz hebreu chamado Yosef, que conseguiu então interpretar o seu sonho de uma forma bastante exata. Yosef foi imediatamente retirado da prisão para tentar então interpretar ele mesmo o sonho do faraó, e após ter sucesso, transformou-se num vice-rei, na segunda pessoa mais poderosa do Egito. E assim começa a nossa paraxá, descrevendo o sonho do faraó. Em Bereshit 41, verso 1. E aconteceu que depois de 2 anos o faraó sonhou, e eis que ele estava parado sobre o Nilo. Mas deste verso de abertura ficam algumas perguntas. Por que a Torá achou importante dizer o local onde o faraó estava quando viu as vacas gordas e as vacas magras? E além disso, por que o verso diz que o faraó estava sobre o Nilo e não ao lado do Nilo? Seria, digamos, a ideia mais lógica? A explicação mais simples é que o sonho significava uma grande fome que viria ao Egito após anos de muita abundância. Como o Nilo, o rio Nilo, era a fonte de vida para a cultura egípcia, era a fonte de fartura de toda a terra, o sonho ocorreu justamente no Nilo. Mas as palavras do verso têm um sentido muito mais profundo e demonstram a visão equivocada que os egípcios tinham acerca do serviço a Deus. Para os egípcios, o Nilo era muito mais do que um simples rio, muito mais do que a sua maior fonte de sustento. O Nilo era para eles uma divindade, era um Deus, era idolatrado por todos. Mas quando a Torá diz que o faraó estava parado sobre o Nilo e não ao lado do Nilo, isso nos ensina que apesar do Nilo, segundo o pensamento egípcio, ser uma divindade, o faraó sentia-se superior a ele.
É um comportamento estranho. Longe de demonstrar respeito e submissão em relação a um Deus, esse desvio de comportamento é ainda mais ressaltado nas atitudes do faraó, que viveu na época de Moshe Rabbeinu. Todas as manhãs ele ia ao rio Nilo para fazer as suas necessidades. Este é o comportamento esperado em relação a um Deus. Além disso, sem nenhuma demonstração de humildade, Faraó afirmava que ele mesmo havia criado o Nilo. Já o comportamento de Yosef era exatamente o oposto, o que é ressaltado na forma como ele respondeu a Faraó quando questionado sobre a sua habilidade de interpretar sonhos. Yosef estava 12 anos preso injustamente e tinha nas mãos a possibilidade agora de conseguir a sua liberdade. Tudo o que ele precisaria fazer seria engrandecer o seu nome aos olhos dos egípcios e do faraó, atribuindo a si mesmo todos os méritos de interpretação de sonhos. Mas Yosef não se comportou assim. Ele fez o contrário. Ele respondeu que não tinha poder dele mesmo ou mérito algum, pois a interpretação dos sonhos pertencia somente a Deus. Ele mostrou uma grande humildade e submissão diante do Criador. E como podemos explicar essa diferença tão acentuada de comportamento entre o faraó e Yosef? E por que Hanukkah sempre coincide com a Parashá Miketz? Qual seria a conexão que há entre a Parashá Miketz e a festa de Hanukkah? Qual seria a diferença de comportamento entre Faraó e Yosef? A grande diferença entre o Faraó e Yosef estava na motivação daquilo que eles faziam. Quando o Faraó endeusava e servia ao Nilo, não o fazia pelo respeito ou benefício do seu Deus, fazia pelo seu próprio benefício. Como ele precisava do Nilo, buscava servi-lo para apaziguá-lo, mas na verdade era o Nilo que o estava servindo. Todo o serviço aos deuses feito pelos egípcios emanava do desejo de receber e preencher suas próprias necessidades. Era um culto centrado no egoísmo. Os deuses estavam ali, em última instância, apenas para servi-los. E por isso o faraó estava sobre o Nilo, como diz a Torá. Já Yosef servia a Deus sem nenhum interesse pessoal. Ele havia herdado do seu bisavô, Abraham Avinu, a característica de se autoanular diante de Deus. Abraham aprendeu a servir ao Criador sem estar movido pelo desejo egoísta de obter tudo o que necessitava. Ao contrário, ele anulou seus próprios desejos para cumprir a vontade de Deus. Foi assim que ele conseguiu então cumprir mesmo ordens de Deus que não entendia. Foi por essa exata razão de sua autoanulação diante do Criador que Abraham conseguiu cumprir ordens divinas, as quais ele mesmo não entendia, não compreendia. Como quando foi ordenado, por exemplo, a oferecer o seu próprio filho. Explica o Rav Yonatan Geffen que esta diferença entre Yosef e o faraó representa também o choque filosófico que houve entre o povo judeu e os gregos. Isso na época da origem da festa de Hanukkah. Apesar dos gregos terem muitos deuses, esta não era a verdadeira idolatria deles. Eles idolatravam o ser humano, acreditavam em um mundo onde o homem é o centro do universo e o propósito dos deuses seria servir aos desejos humanos.
Eles ressaltavam a beleza e a perfeição do corpo humano e a supremacia da inteligência humana sobre qualquer outra forma de sabedoria. Por ressaltar a submissão a Deus e o fato do ser humano ser imperfeito e necessitar constantemente se elevar, o judaísmo foi visto como uma ameaça aos ideais gregos. Por que os gregos proibiram, por exemplo, a Brit Milá, a circuncisão e o estudo da Torá? Pois a mensagem da Brit Milá é que o ser humano não nasce fisicamente perfeito e precisa ser melhorado. Esta é a mensagem por trás do rito. Enquanto os gregos acreditavam que o corpo continha todos os níveis de perfeição possíveis, o estudo da Torá representa a tentativa do ser humano de entender como Deus olha o universo, para tentar olhá-lo da mesma maneira, da mesma forma. Uma atitude que contrariava a visão grega de que o intelecto humano é capaz de atingir sozinho o seu máximo potencial sem estar subjugado a mais nada. A filosofia grega era algo tão envolvente e tão enganadora que muitos judeus se helenizaram naquela época. Isto é, eles abandonaram o judaísmo e adotaram nas suas vidas a filosofia grega e o modo de viver dos gregos. O mesmo ocorreu muito tempo depois, no chamado século das luzes. Nesta época, o mundo redescobriu e glorificou os valores gregos, a superioridade do ser humano, a sua capacidade de entender todas as coisas. Um dos legados do iluminismo é a arrogância humana, a prepotência, a ilusão de que o ser humano sozinho pode resolver todos os problemas do mundo, curar todas as doenças, alcançar a paz. Outro legado bastante encontrado em nossos dias, principalmente no meio acadêmico, é a completa rejeição de qualquer coisa que não pode ser vista ou entendida, incluindo qualquer ser metafísico. Qual é a consequência prática das ideias gregas, sentida até os nossos dias? O ser humano vive sob uma intensa pressão social que o obriga a rotular qualquer coisa relacionada à espiritualidade como algo primitivo, desatualizado. Por isso, Hanukkah não revive apenas a guerra física entre judeus e gregos, mas principalmente o choque entre duas culturas, duas filosofias, onde Deus está no centro e a outra onde o ser humano ocupa o lugar central. A luta física terminou há muito tempo, porém a luta filosófica continua até hoje. Podemos achar que estamos livres das influências gregas em nossas vidas, mas será que isto é verdade? Hanukkah é a época de nos questionarmos, de avaliarmos se estamos realmente livres de qualquer tipo de influência negativa, qualquer tipo de influência fora do monoteísmo, fora daquilo que o monoteísmo propõe. Por exemplo, quando acontece algo que não entendemos, dizemos isso é para nosso bem, ou muitas vezes questionamos a vontade de Deus. Quantas vezes fazemos isso? Nas nossas necessidades cotidianas, sentimos que realmente precisamos de Deus ou achamos que podemos resolver tudo sozinhos? Qual é o nosso comportamento diante de uma crise? Quando vemos o mal aparentemente triunfando, com pessoas ruins tendo sucesso, pessoas boas sofrendo, entendemos que há um plano superior? Ou será que chegamos a duvidar da perfeição, da bondade e da misericórdia de Deus? Que Ele nos livre? São perguntas que exigem de nós sinceridade e pronta resposta, pois podemos enganar aos outros, podemos enganar até nós mesmos, mas não podemos enganar aquele que nos conhece, que nos criou. Há muito tempo atrás, morava na China um menino muito pobre,
que ele estava sentado na calçada em frente à sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro para comprá-lo. Justamente naquele dia passou então na rua uma cavalaria, e entre os grandes e belos animais ia um potrinho, incapaz de acompanhar o grupo. Então, o dono da cavalaria, vendo os olhos brilhantes do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. E o menino, cheio de alegria, aceitou. E um vizinho disse ao pai do garoto: seu filho tem muita sorte. Ele queria tanto um cavalinho e acabou conseguindo um. O pai escutou e disse: se isto é bom ou ruim, só o tempo dirá. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. Dessa vez o vizinho disse: seu filho é muito azarado. Ele ganha um cavalo, cuida dele e depois o cavalo foge. E o pai novamente respondeu: se isso é bom ou ruim, só o tempo vai dizer. O tempo passou e um dia o cavalo voltou com uma manada selvagem. O menino, agora um rapaz, conseguiu cercá-los e ficou com todos eles, o que gerou uma verdadeira fortuna. Observou o vizinho: ora, seu filho tem muita sorte mesmo. O cavalo foge e volta com um bando de cavalos selvagens. Mais tarde, quando o rapaz estava treinando um dos cavalos, caiu e quebrou a perna. E vem o vizinho novamente e diz: seu filho é muito azarado. E o pai novamente insistiu: se isso é bom ou ruim, só o futuro vai responder. Dias depois, o reino onde moravam declarou guerra ao reino vizinho. Todos os jovens foram convocados, inclusive o filho do vizinho. O único que não foi convocado foi aquele jovem rapaz que estava com a perna quebrada. Assim acontece na vida. O que é bom ou ruim depende do que vem depois. O que parece ser ruim, no momento pode ser bom, em qualquer momento pode ser bom, de repente, num futuro muito próximo. Na véspera desse Shabat, acende-se a quarta vela de Hanukkah, revivendo o milagre do óleo da menorá, que era suficiente apenas para um dia, mas que durou por 8. Na festa de Hanukkah, também agradecemos a Deus pela redenção milagrosa. O Império Grego, a maior potência da época, tentou conquistar o mundo inteiro e impor a sua cultura helenista. Quando os gregos chegaram a Israel, tentaram impor a sua cultura sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu. Inicialmente com a paz, e depois com decretos e com perseguições. Eles trataram de profanar o Beit HaMikdash, o templo sagrado, proibiram o cumprimento de algumas mitzvot, e alguns judeus resistiram bravamente, e através de muita luta conseguiram expulsar os gregos. Mas por que precisaríamos agradecer a Deus pela vitória sobre os gregos? Imagine que uma pessoa, ao passar pela rua, seja covardemente atacada por um estranho armado com uma barra de ferro que lhe golpeia a perna e a quebra. Imediatamente o agressor se identifica como sendo um famoso médico ortopedista e oferece ao agredido um tratamento completo e gratuito para a fratura. Alguém agradeceria a este médico pela ajuda? Obviamente que não. Teria sido muito melhor se ele não tivesse quebrado a perna da outra pessoa. Segundo o judaísmo, Deus controla todas as coisas. Não há nem mesmo uma folha de árvore que cai sem o seu consentimento. Se os gregos atacaram os judeus e dominaram-nos por algum tempo, foi, claro, com a aprovação de Deus. Então, por que temos que ser gratos
por essa salvação, por essa redenção da mão dos gregos? Não teria sido muito melhor se os gregos não tivessem nem mesmo pisado o território de Israel? Não seria melhor então, não teria sido melhor se os gregos sequer tivessem atacado os judeus? Por que Deus não evitou todos aqueles sofrimentos que o povo de Israel sofreu devido à ocupação grega? Neste Shabat, quando lemos a Parashá Miketz, que, como dissemos antes, sempre coincide com a festa de Hanukkah, nós falamos muito sobre a vida de Yosef, sendo ele um escravo, indo à prisão, até chegar ao posto de uma grande autoridade no reino egípcio. O segundo homem mais poderoso de todo o mundo da sua época. A Parashá também descreve o reencontro de Yosef com seus irmãos, que não o reconheceram. Yosef aproveitou para testar então seus irmãos, causando-lhes várias dificuldades, para ver como reagiriam. E o mais incrível é que nenhum deles, em nenhum momento, os irmãos de Yosef reclamaram com Deus, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos pelos quais passaram. A Parashá vai desenvolvendo a história até que, justamente no clímax, quando Yosef forja o roubo de um cálice, utiliza o fato como justificativa para reter o seu irmão mais novo, Binyamin, para o desespero dos outros irmãos, a Parashá termina de repente. Por que a Parashá para bem no meio da história? E além disso, qual seria a relação? Qual seria uma outra relação que haveria entre Hanukkah e a Parashá Miketz? Como será que estamos acostumados a enxergar a vida? Como uma sucessão de bons e maus momentos. Normalmente é assim que nós vemos a vida. Uma sucessão de eventos bons e uma sucessão de eventos maus, ou eventos bons e maus intercalados. Temos bons dias, onde parece que tudo está dando certo, e dias difíceis, onde parece que nada programado dá certo. Tudo acaba dando errado, ou seja, um desastre. Nós ficamos contentes quando as coisas dão certo, isto é, quando tudo sai como planejamos, mas ficamos extremamente aborrecidos quando não conseguimos colocar em prática aquilo que tínhamos antes planejado de forma ansiosa. Porém, esta não é a visão, não seria a visão ideal de acordo com o monoteísmo. Segundo o monoteísmo, os dias ruins também são bons, são tão importantes ou até mesmo mais importantes do que os bons dias. Tudo o que acontece aqui tem um motivo. Por que Deus teria entregado os judeus na mão dos gregos? Pois os judeus cumpriam mitzvot, estudavam Torá, mas faziam de uma maneira automática, sem emoção, sem sentimento. O serviço divino era sentido por todos como um peso, apenas como uma obrigação chata e desagradável. Deus se comportou então com o povo judeu, midá keneged midá, ou seja, medida por medida. Isto é, da maneira que eles se comportaram com Deus, também Deus se comportou com eles. Já que o povo judeu dava aparências de que o serviço sagrado era algo pesado, difícil, Deus então resolveu tirar o serviço do Beit HaMikdash. Os gregos dominaram os judeus e começaram a proibi-los de cumprir as mitzvot e também de estudar Torá. Porque os judeus achavam naquele momento que era tudo um fardo, era tudo muito difícil, era tudo muito complexo, era muito exaustivo estudar Torá. Então,
Deus tirou a Torá deles. Cumprir mitzvot era difícil, Deus tirou então as mitzvot deles. Foi então que muitos judeus despertaram quando viram a Torá ameaçada. E eles se levantaram então como leões para defendê-la. Lutaram com todas as suas forças. Lutaram até saírem vitoriosos. Eles trouxeram de volta a alegria, o orgulho e o entusiasmo no cumprimento das mitzvot. Era o que estava faltando. Neste momento, Deus fez a sua parte e salvou o povo judeu. Portanto, em Hanukkah, não comemora-se apenas a libertação do povo judeu, mas também as dificuldades e os sofrimentos que promoveram a salvação como algo necessário. Pois na realidade os sofrimentos e a salvação são uma coisa só, indivisível. A salvação foi consequência do despertar causado pelos sofrimentos. É verdade que em situações normais não agradeceríamos por um médico ter quebrado nossa perna, mas se soubéssemos que tínhamos um grande problema, um grave problema, e que somente quebrando a nossa perna e depois engessando-a estaríamos curados, nós agradeceríamos a esse médico também pela perna quebrada. É por isso que Hanukkah é considerada a festa do louvor e do agradecimento. Louvor a Deus pela salvação que Ele ordenou ao povo. Agradecimento pelos benefícios que saíram por meio dos sofrimentos pelos quais passaram. Explica o Rabbeinu Yonah em seu livro Sha'arei Teshuvah, Os Portais do Arrependimento, que uma pessoa que recebe sofrimentos de Deus e com isso desperta e melhora as suas características e atos, deve se alegrar pelos sofrimentos, pois eles lhe trouxeram um grande benefício, uma grande dádiva, uma grande benesse. O nível espiritual no qual a pessoa chegou após um certo sofrimento não seria atingido sem esse despertar. Além disso, sabemos que tudo aquilo que Deus faz é para o nosso próprio bem. É por isso que nossos sábios instruíram a brachá para momentos de muito sofrimento, como a perda de um parente, quando pronuncia-se então Baruch Dayan Haemet, bendito juiz da verdade. Por que juiz da verdade? Porque nós somos seres de carne e osso, somos presos no tempo, sem conhecimento do futuro. Somente Deus pode saber as consequências de cada coisa que ocorre conosco, e somente Ele sabe como nos fazer chegar ao nosso máximo potencial. Algumas vezes é de uma maneira que entendemos e concordamos, outras vezes é de uma maneira que parece aos nossos olhos confusa, ilusória. Somente Ele sabe a verdade e quer o melhor para cada um de nós. É por isso que a Parashá Miketz termina no auge da história. A história termina quando tudo parece perdido, quando não há mais salvação. Binyamin está preso, a acusação de Yosef parece não ter defesa, não há mais salvação. Onde está a justiça de Deus? Onde está a bondade? É como se Deus estivesse ensinando: tenha calma, tenha paciência, virando a página está a salvação. Então você entenderá tudo o que aconteceu no seu devido tempo. O milagre de Hanukkah foi, portanto, não foi tanto a questão do óleo, mas a consequência dos sofrimentos, das dificuldades. O milagre de Hanukkah, o autêntico e real milagre de Hanukkah, foi o despertar do povo de Israel posteriormente àqueles fatos. Somente quando despertamos do nosso sono é que Deus manda realmente tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E aquilo que nós desejamos e queremos
deve estar em consonância, em conformidade com aquilo que nós aprendemos da Torá. Se não fossem os sofrimentos, talvez o povo de Israel já não existisse mais. E ficou como exemplo para nós. Talvez teríamos, no caso, talvez o povo judeu teria se assimilado totalmente. Teriam adotado outros costumes que não fossem condizentes com a Torá. Os sofrimentos nos guardam, na verdade, e nos protegem. Os sofrimentos e o milagre são, portanto, uma coisa só. Por isso, nós agradecemos, devemos agradecer pelos dois. Os irmãos de Yosef tinham um nível espiritual muito elevado, porque em nenhum momento eles reclamaram de Deus, pois eles sabiam que tudo tem um propósito. Ao invés de reclamar, eles refletiram para tentar entender o motivo pelo qual os sofrimentos estavam chegando até eles. Eles procuraram algum erro que poderiam ter cometido para poder então melhorar as suas características e atos. Eles sabiam que os sofrimentos eram para o bem deles. Conseguiam enxergá-los como oportunidades, com ensinos para a vida. Por isso, não havia motivos para reclamar. Esta é a lição que fica da nossa paraxá, que coincide com a festa de Hanukkah. As dificuldades são, na verdade, oportunidades de crescimento. Sem elas, nós ficaríamos estáticos, estagnados. Com as dificuldades, podemos atingir nosso máximo potencial, aprender com elas e por meio delas. O sofrimento dura um tempo limitado, mas o nível que atingiremos com o nosso despertar durará sim, Leolam Vaed, para todo sempre. Vale muito a pena aproveitar. Muito grato a todos e até uma próxima oportunidade. Em Mirtz Hashem.